eu considerei que era importante fazer esse retrospecto para que a gente pudesse ter uma ideia em perspectiva de que a nossa situação hoje é séria, mas nós estamos num patamar, numa crise que está acontecendo num patamar superior. Não estamos naquela situação primária que a gente estava na época das crises anteriores fortes. Então, só para lembrar, nós tivemos uma moratória em 82, de 82 para cá nós tivemos uma moratória. Esse povo aqui tudo sorrindo, mas na verdade quem está do lado de cá é o FMI, negociando as condições bastante duras de renegociação da dívida. Esse aqui é o ministro do Planejamento na época, né? Esse era o ministro da Fazenda, que era alinhado com ele, esse era o presidente do Banco Central, esse aqui eu não me lembro quem era não. Mas de qualquer forma não era. O curioso dessa foto é que tem uma forca aqui. Eu estava vendo. Depois me disseram que era uma fotografia de Minas Gerais, né? E talvez a forca fosse relacionada a Tiradentes, eu não sei. Mas de qualquer forma foi bem sugestiva essa foto para ilustrar esse momento aqui dramático da realidade nacional. O Brasil quebrou aqui, né? Decretou moratória da dívida externa. Depois desta situação, entra o governo, faz a transição, a famosa transição democrática, entra o governo Sarney, faz o plano cruzado, decreta uma série de congelamentos, inclusive essa notícia é de 1989, do terceiro congelamento. Sarney lança o terceiro congelamento e diz que este sim será diferente. A gente viu que não foi nada diferente. Quem teve a oportunidade de viver aquela época, viu o desabastecimento, né? A falta de produto na loja decorre do fato que alguns fornecedores ainda não adequaram seus preços de acordo com o plano de estabilização econômica. Nem adequariam. Ele terminou vendo desmantelado o primeiro, o segundo, o terceiro, parece que teve até um quarto congelamento. E em 87, por conta desse fracasso do plano cruzado, nós tivemos também uma outra moratória, que dessa vez coube a Brescia Pereira, que substituiu o Dilson Funaro, que foi o pai do plano cruzado. Então, de novo, o país entra em moratória em 87, capa da revista Veja na época, um salto no escuro, e chegamos à condição de, no último mês do governo Sarney, termos uma inflação de 82,39%. É difícil até imaginar, quem não viveu essa época, até mesmo a gente que viveu, imaginar uma coisa dessa hoje, né? 82% ao mês. Então, a partir daqui teve o plano Collor, aquela coisa que aconteceu naquele período. Depois, de novo, não adiantou, foi mal feito, volta o repique inflacionário aqui na metade da década de 90, até que aqui, nesse pico aqui, acontece o plano real e, de fato, cai para esse patamar aqui, menos de 2 dígitos, né? A exceção da agora que volta. Nós tivemos nesse período o confisco monetário, está aqui, não foi o dinheiro da poupança que foi confiscado, segundo ele próprio ameaçou, dizendo que se Lula, na época, o opositor dele, Lula, ganhasse, ele iria confiscar a poupança. Ele confiscou o meio monetário, né? Ele tirou o dinheiro de todo mundo e deixou 50 não sei o que no bolso de cada um, inclusive das empresas. Não sei nem que 50 era, mas eram 50. E o dinheiro sumiu, desapareceu completamente o dinheiro de circulação. Parecia que o mundo ia se acabar, não se acabou, estourou o plano dele, e a partir daí nós vemos uma sucessão de planos, a partir do cruzado. Quando eu fui relacionar, a gente teve esse conjunto de planos em 7 anos. Ó. Plano cruzado em fevereiro de 86, o cruzado 2 em novembro de 86, o plano Brescia em julho de 87, o plano Verão em janeiro de 89, plano Collor em março de 90 e o plano Collor 2 em março de 91, finalmente o plano real em junho de 93. Então, de 86 a 93, 7 anos, tivemos 7 planos. E eu fiquei uma madrugada procurando essas moedas aí, cheguei à conclusão que tivemos 7 moedas em 7 anos. Então, isso sim era que era crise. Isso que era um constante processo de sobressalto, né? Eu dizia até outro dia que, na época que eu acompanhava isso aí, tinha quem era estrela da TV e do noticiário econômico, era Lilian Vitfib. Aí ela aparecia, eu tinha a televisão no quarto, tirei, porque de madrugada, quando eu ia dormir, ligava a televisão, ela dizia assim, explode o dólar. Aí eu não conseguia dormir. Tirei a televisão do quarto. E também, depois dessa sequência, né, dessa provação que passamos desse tempo todo, sequência de planos, sequência de moedas,
até que vem o plano real, retoma a estabilidade, e a partir daí tivemos 3 décadas de avanço a partir da década de 80.